Olá a todos, vamos dar sequência à nossa disciplina de Direito Administrativo e continuando com relação aos contratos. Como eu sempre faço nas aulas, é importante nós relembrarmos pequenos pontos só para que a matéria possa fluir um pouco melhor. Hoje a aula é um pouquinho, não vou falar cansativa, mas são muitas informações que nós devemos absorvê-las e entendê-las. Então, só para nós relembrarmos, características dos contratos. Primeiro, submissão ao direito administrativo, aos princípios e normas do direito público, presença da administração em pelo menos um dos polos, tá? A presença da administração ela é condicionada pelas cláusulas exorbitantes, né, pela supremacia do interesse público sobre o privado e desigualdade entre as partes. Por quê? Porque o interesse público é juridicamente muito mais relevante do que o interesse privado. Então, feito essas pequenas observações, nós vamos começar a apontar para vocês as espécies de contratos. Eu tenho que ter essa ciência para saber qual é a relação que eu tenho. Não vamos esquecer que os contratos são precedidos, como dito em aula anterior, a um processo licitatório, às vezes na sua dispensa ou dispensável, exigibilidade, mas ele é precedido de um processo licitatório. Eu vou enumerar para vocês 14 espécies de contratos que nós devemos passar, entender. Então eu vou procurar hoje passar para vocês o contrato de obras, tá? Então nós temos contrato de obras, fornecimento, de prestação de serviço, concessão de serviço público, permissão de serviço público, concessão de serviço público, concessão de uso de bem público, contrato de gerenciamento, contrato de gestão, termo de parceria, parceria públicas e privada, consórcios públicos, contrato de conveniência e contrato de pagamento. Existem outros, mas os mais importantes são esses que nós acabamos de enumerá-los, são os mais frequentes, na verdade, né? Não que os outros não tenham as suas importâncias necessárias, mas são os mais frequentes, os mais visados, os mais apreciados dentro do direito administrativo. Então nós vamos começar contratos de obra pública. Então, quando eu penso em obra pública, e vai vir na minha mente, tá, construção, reforma ou ampliação de imóveis. Isso é uma obra, tá? Podendo ela ser construção, uma reforma ou uma ampliação. Construção nova, reforma para um bem que já existe, ou uma ampliação do bem, quer dizer, aumentar a área daquele bem, tá? Como dito também anteriormente, ele é precedido de um processo de licitação, salvo, óbvio, as suas exceções, inexigibilidade, licitação dispensada, que aí eu não posso fazer de qualquer jeito, tá bom? Destina-se o contrato de obras, ela destina-se tanto ao nós, público, nós, pessoas físicas, nós, a população, como ao próprio serviço público, tá? Então, Eli Lopes Meireles, que eu já disse para vocês que é considerado um clássico no direito administrativo, ele fala o seguinte, tá? Quando eu falo em obras públicas destinado a nós, né, ao povo, né, eu falo em equipamentos urbanos, eu falo em ruas, em praças, em avenidas, aquela onde eu posso adentrar, sair ou permanecer sem necessidade de nenhum alvará, de uma licença ou de nenhuma permissão por parte do ente público, tá? Quando eu falo obras também destinadas à administração pública, eu falo, Eli Lopes Meireles fala em edifício público, tá? Que são as repartições, construções novas, reformas ou ampliações desses edifícios públicos, tá? Que pode ser uma casa de saúde, pode ser um hospital, pode ser uma penitenciária, uma escola, aquilo que for destinado na sua obrigatoriedade, tá certo? Mas eu preciso fazer para vocês algumas observações e devem ser como dito, não só observadas, mas guardadas, tá bom?
obras pode-se cobrar contribuição de melhoria junto ao contribuinte, e a prestação de serviço, a gente fala que é uma arrecadação de taxas. Eu expliquei para vocês e deixei em azul na matéria escrita e que já foi enviada para vocês o seguinte: o que é uma contribuição de melhoria? Tá? É um tributo que pode ser exigido pelo poder público nas suas 4 esferas: União, Estado, Distrito Federal ou os municípios, quando houver a realização de uma obra pública e uma valorização imobiliária decorrente desta obra. Não é o simples fato de ter uma obra, mas eu preciso conjugar as duas situações: ter a obra e uma valorização a este imóvel. Sem essas duas características, ou então ocorrendo somente uma delas, não é possível criar uma contribuição de melhoria. A finalidade desse tributo é custear a obra pública. O asfalto a uma área, por exemplo, que não tem asfalto, vem a valorizar o imóvel. Onde se chega o asfalto, o imóvel é valorizado. Então eu tenho a obra realizada com a valorização do imóvel. Prestação de serviço na arrecadação de taxas, né? Instalação de um hidrômetro, a roçada de um terreno, né? Isso são prestações de serviços feitos pelo próprio ente público, tá bom? Continuando essas nossas não só observações, mas essas obras, elas podem ser feitas de forma direta ou de forma indireta. Ou seja, de forma direta, né, esse contrato, essa execução de forma direta, quando ela é feita pelo órgão ou entidade da própria administração pública, por seus próprios meios. Tá? Então está lá no artigo 6º da Lei 8.666 as especificações necessárias quando a administração pública decide ela mesma realizar as obras, tá bom? E ela também tem a chamada execução indireta, tá? Esta obra pode ser feita por uma execução direta pela própria administração pública e também pode ser feita por execução indireta. Essa execução indireta é quando o órgão ou a entidade da administração contrata um terceiro sobre qualquer um dos regimes listados no artigo 6º, tá? Podendo ser uma empreitada por preço global, uma empreitada por preço unitário, tarefas, empreitada integral. Perceba-se que aqui a gente traz para vocês algumas outras informações referentes às obras e que isso também é importante nós sabermos com relação às obras. Tá? Forma de execução do contrato de obras. Pode ser pelo regime de empreitada e pode ser pelo regime de tarefas. Regime de empreitada conta o risco do contratado, ajuste de valores previamente feitos pela administração e por ele. Este pagamento desta obra, ela pode ser uma forma global ou unitária. Então, eu vou fazer uma empreita de construção de uma ponte, por exemplo, tá certo? Regime de tarefa, execução de obras de pequeno porte, né? Diferentemente dos regimes de empreitada, por ser de pequeno porte, a gente fala que esses pagamentos são realizado assim que é concluído a obra, salvo se ele for feito por tarefas, né, por um período maior de tempo. Por exemplo, um assentamento de um piso, a construção de um muro. Então, essas pequenas tarefas, que também podem ser precedidas por um processo licitatório, geralmente não são, tá? Vamos aqui deixar isso consignado, geralmente não são. É feito o contrato de forma direta, porque não atinge o mínimo necessário, podendo a administração fazer ou não fazer, mas geralmente não faz a contratação de forma direta para os regimes de chamada pequenas tarefas, tá bom? Como eu disse anteriormente, esses pagamentos podem ser de forma global ou forma unitária. Então, só para a gente também ter conhecimento no contrato de obras, quando é feito uma empreitada, por exemplo, né? Então é feito todo o organograma, tudo que pode ser gasto, período de entrega. Então isso é precedido no processo licitatório, né? Salvo se acontecer algum percalço durante o processo de execução. Tá? Então, empreitada por preço global significa obra contratada por preço total, expressamente definida em planilha, que discrimina suas diversas etapas
e os respectivos valores, tendo-se precedido de uma especificação dos diversos serviços e serem executados, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Por que eu preciso deixar essas duas palavras? Até não vou falar que é um trava-língua, mas são duas palavrinhas, porque eu posso, usando as cláusulas exorbitantes que nós vamos falar possivelmente daqui a 2 aulas, a administração pode modificar o contrato quantitativamente, tá? Podendo aumentar a sua obra sem necessidade de se fazer um processo licitatório. Contudo, isso há limites que nós vamos especificar. Não vamos falar disso agora, senão a gente vai ficar completamente piradinho com relação a essas situações. E empreitada por preço unitário é uma obra contratada por preço certo para cada unidade. A planilha orçamentária apresenta os valores a serem cobrados em função de referências unitárias, devendo a administração pagar os trabalhos em função dos quantitativos realmente executados. Tá? Vou fazer aqui uma pavimentação, 10 metros, então a cada 10 metros, a cada 5 metros, a cada 2 metros eu faço o pagamento unitário desta obra. Regime de tarefas, tá? Que também pode ser observado nas contratações de obra. Tá? Se dá quando o objeto licitado e contratado tem natureza de prestação de serviço de mão de obra para pequenos trabalhos, a preço global certo e determinado, com ou sem fornecimento de materiais. São contratos de baixo valor e que, normalmente, dispensam o processo licitatório em razão da totalidade do montante envolvido, é o que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, nos contratos de obras, eu posso ter a empreitada, as tarefas, né? Então a gente já tem uma noção do que é. Nós já vimos os processos licitatórios, tá? E agora a gente passou para os contratos em espécie. Vimos o que é um contrato administrativo no seu modo geral e agora vamos partir, e já começamos, os chamados contratos em espécies. Passado do contrato de obras, vamos para contrato de fornecimento. Tá? Fornecer quer dizer entregar a alguém, no caso a administração pública, alguma coisa. Tá? Então a administração adquire coisas móveis para a sua utilização. E eu vou separar em 3 partes. Tá bom? Então o contrato de fornecimento pode ser fornecimento integral, integre de uma só vez. Eu vou comprar, sei lá, independentemente do procedimento licitatório, eu vou comprar arroz. Eu vou comprar 100 quilos de arroz. A administração vai lá, a pessoa vai lá, entrega os 100 quilos de arroz, acabou o fornecimento, cumpriu o contrato, que é uma das formas de cumprimento do contrato, morreu, forneceu integralmente, acabou o contrato. Pode ser fornecimento parcelado, né? Entrega fracionada, né? Por exemplo, eu quero que forneça durante um determinado período tomate para a alimentação básica das escolas. Então não vou entregar todo o tomate, eu vou usar 100 quilos de tomate durante um semestre, eu não vou entregar no primeiro dia os 100 quilos, eu vou fracionar. Aí esse fracionamento, o contrato de fornecimento, tá? Ele é quitado quando você, por a termo, quer dizer, se liquida quando você entrega o último tomate, o último quilo, últimas gramas existentes daquele contrato. E fornecimento contínuo, tá? Se estende por tempo. Energia elétrica. Então, quando a administração pública necessita, e todos nós necessitamos, obviamente, de energia elétrica, tá? Esse fornecimento ele é contínuo. Água é contínua, então esse fornecimento não pode ser interrompido. Tem os seus contratos, tem as suas prestações, e isso é um chamado contrato de fornecimento. Agora o que nós vamos falar? Contrato de prestação de serviço. Prestação de uma atividade, né? Tendo como escopo a utilidade de interesse para a administração ou para a coletividade. Saiu um errozinho aí no escrito de vocês, depois vocês só fazem a correção para mim, tá bom? Então, quando a administração pública faz uma prestação, né, tem um escopo, um objetivo, né, de interesse para a administração junto à sua coletividade.
E eu enumerei para vocês 4 formas de contratos de prestação de serviço. Primeiro, serviço comum, tá? Realizado por qualquer pessoa, por exemplo, limpeza, lavar, copeira, serviços que são comuns. Serviços técnicos profissionais generalizados, tá? Alguma habilidade, mas não específica, exemplo, uma engenharia, um advogado. Terceiros, serviço técnico profissional especializado. Perceba que ele é um pouquinho diferente do anterior. O outro era serviços técnicos profissionais generalizados, não tem nenhuma especificação. Agora este outro, serviços técnicos profissionais especializados, quando eu necessito de algum conhecimento mais profundo de determinada área. O exemplo que nós vamos dar é, por exemplo, quando eu preciso fazer um laudo técnico sobre energia elétrica, um laudo sobre um material usado na construção, por que ela caiu, por que ela não, ou ela deve ser demolida ou não. Isso são trabalhos técnicos profissionais especializados. E por último, e já encerrando a aula falada de hoje, os trabalhos artísticos, tá? Que podem ser de escultura, de pintura. Nestes casos, ele é precedido de um processo licitatório que vocês já aprenderam, que é o chamado concurso, tá? Salvo quando o artista é renomado ou consagrado pela crítica. Nestes casos, a inexigibilidade da contratação. Por exemplo, apesar de não estar vivo, vamos pegar Cândido Portinari. Gostaria que ele pintasse uma obra na municipalidade, na sala do prefeito. Vamos imaginar. O que ele vai fazer? Eu quero que o Cândido Portinari faça a pintura. Eu não vou ter como contratar alguém parecido com o Cândido Portinari. Eu vou contratar o Cândido Portinari. Em sendo assim, consagrado pela mídia, tá? E pela crítica, eu vou lá sem processo licitatório e faço a contratação de forma direta. Contudo, quando eu desejo que este contrato seja realizado através de um outro artista que não seja tão consagrado, eu abro um processo licitatório chamado concurso, que vocês já aprenderam muitíssimo bem, tá certo? Essa é a aula de hoje. Muito obrigado a todos.